Olá, gente! Estamos aqui novamente. Gostaria de convidar você para assistir esse vídeo, que é uma continuidade dessa série de reflexões que a gente está fazendo sobre marcas. O primeiro vídeo de marcas foi com marcas, mais a mesa do rei. Ó, esse primeiro vai estar passando aqui em cima, tá? Você pode clicar. Aqui o link está aqui em cima. Que foi baseado na vida de Mefibosete. E esse de hoje é Marcas de uma Transformação, que é baseado na vida de Jacó, ok? Mais para frente a gente vai estar falando mais sobre marcas também, e eu vou falar também um testemunho pessoal sobre marcas na minha vida. Que você seja abençoado e dê alguns toques, ou de algum tema que você gostaria que a gente falasse, ok? Eu agradeço por você estar aqui conosco. E então compartilhe com seus amigos, com sua célula, com as pessoas da sua confiança e que todos nós sejamos abençoados. E convido você para assistir. E as marcas que hoje a gente gostaria de refletir com vocês são marcas de uma transformação. E a história se baseia na vida de Jacó, que é um patriarca nosso da fé. E está escrito em Gênesis, no livro de Gênesis, e fala muito sobre a questão da vida de Jacó, uma vida familiar conturbada que ele tem, marcado pelo engano. Jacó, o seu próprio nome diz que é enganador, e Jacó então passa a vida enganando seu irmão Esaú com o apoio da sua mãe, da Rebeca, da sua mãe Raquel. Oi, Rebeca, perdi. Rebeca, da sua mãe Rebeca. Né? A esposa dele depois era Raquel, né, gente? E a Lia. Mas a mãe era a Rebeca, casada com Isaac, que preferia Jacó, e o seu pai preferia o Esaú, o irmão peludinho dele, né? Que ele tinha um irmão gêmeo, ruivo, pelo que aparenta ser na Bíblia. E tinha uma voz também diferente de Jacó. Bom, Jacó, um dia ele troca já um prato de ensopado que ele havia feito com seu irmão, por conta que o seu irmão estava com muita fome, pediu para ele, e ele falou assim: olha, eu só troco com você se você me vender, através desse prato, seu direito de primogenitura. Começou aí então a questão de Jacó com Esaú. Depois, a sua própria mãe falou para ele: vamos fazer um acordo, porque o seu pai está muito doente, está cansado, está meio cego, e ele pretende abençoar o seu irmão. E aí o Jacó, então, ele muda, né? Ele coloca os pelinhos de um carneiro, ele passa então a enganar o seu pai no leito ali. Ele dá uma comida para o seu pai, dizendo ser Esaú, enganando mais uma vez, né? Então, quando o Esaú chega, ele já fica sabendo que Jacó havia recebido a bênção que lhe era direita, que lhe era por direito. E Esaú fica muito nervoso, fica muito bravo, com razão, né? E aí ele fala assim: ó, depois que meu pai se for, então eu vou matar Jacó. A sua mãe, Rebeca, ouviu essa pronúncia, e ela passa então a fazer um outro arranjo ali com Jacó, para que Jacó possa ir embora. E ela fala assim então com Jacó: olha, eu quero que você vá para a terra do meu irmão, dos meus pais, porque lá você vai ter uma esposa e tal, e também porque você sabe, Esaú quer matar você. E ele parte então nessa viagem, vai para a terra de Labão, e ali ele conhece a Raquel, ele se apaixona por ela, e aí ele passa então a ser enganado pelo seu sogro. Ele encontrou um sogro à altura, né? O Labão também era esperto em astúcia, e ele passa então, a primeira coisa que ele faz com Jacó é enganar a respeito da sua esposa. Jacó queria a Raquel, ele já dá a Lia. E depois ele vai então pegando Jacó no seu trabalho,
como se fosse ali pagar para ter as meninas, né, as mulheres. E depois Deus começa a abençoar Jacó, porque, enfim, tinha uma bênção sobre Jacó. E aí Labão começa a mudar o salário de Jacó. A Bíblia diz que por cerca de 10 vezes o salário de Jacó foi mudado, para que Labão sempre tentasse ganhar mais do que Jacó. E mesmo assim Jacó foi enriquecendo muito, a ponto de os seus cunhados começar a perceber que tinha alguma coisa errada e começaram a observar e querer fazer mal para Jacó. E o anjo do Senhor avisa Jacó que era a hora também de partir. Jacó engana de novo Labão, pega todos os seus filhos, as suas esposas, as suas concubinas, os seus bens e põe em marcha para fugir da casa de Labão. Quando Labão fica sabendo, vai atrás dele e tal, ali tem um concerto entre os dois. E Jacó então parte para a terra de Esaú, seu irmão, com medo de Esaú. Quando ele manda um mensageiro falar com Esaú que ele estava chegando, Esaú parte da casa dele com 400 homens ao encontro de Jacó. Então isso trouxe um temor muito grande para Jacó, porque Jacó sabia que ele tinha errado muito com seu irmão. E aí então o que eu gostaria de focar é o encontro que Jacó tem com Deus, né? Tanto que o lugar ficou chamado como Peniel, um lugar que Jacó lutou com Deus. Jacó estava sozinho, já tinha atravessado toda o seu gado, o seu rebanho, as suas mulheres, os seus filhos, e Jacó ficou sozinho porque ele tinha muito medo do que seria o encontro dele com Esaú. E ali, naquele encontro, ele recebe um homem, né, desconhecido até então, e os dois travam uma luta corporal. E na luta o anjo falou, eu estou indo embora, e ele falou, olha, não vai, eu não vou te deixar ir se você não me abençoar. Foi aonde ele foi tocado na articulação da sua coxa. Jacó fica com uma marca física que trouxe a questão do encontro que ele teve. E Jacó sai daquele lugar diferente, ele não sai mais como Jacó, ele sai como Israel, o nome dele é transformado. Não só o nome, como Jacó realmente teve uma mudança muito significativa no comportamento dele. E ele se encontra então com Esaú e os dois choram muito, os dois se perdoam. E é um encontro muito bonito, muito emocionante, que se você quiser, você pode depois estar lendo mais à vontade. Bom, o que essas marcas que transformam pode trazer para a nossa vida? Pode trazer uma nova personalidade, um novo comportamento, uma nova pessoa. É muito interessante isso, porque nós vivemos numa sociedade de vítimas. Uma sociedade que ninguém é culpado por nada, sempre tem uma questão lá no passado que significa tudo isso. Então vamos supor, era como se Jacó falasse assim, tudo bem, eu não sou o melhor dos filhos, mas pense bem, o meu pai prefere o meu irmão, né? E a gente vê muito isso, na verdade ele tem esse comportamento, mas vamos lá ver, olha, um dia ele foi rejeitado, um dia ele foi abandonado, um dia ele teve um problema de uma maldição. A gente tenta o tempo todo dar significado para os nossos pecados, dar significado para os nossos erros de comportamento. A gente não quer acertar, a gente justifica o que a gente faz. E essa sociedade que a gente vive, na verdade, vamos pensar por que ele fez isso. Ele fez isso porque ele passou fome, ele fez isso porque ele teve... Tudo isso realmente são coisas muito tristes, o abandono é muito triste, a rejeição, a violência, tudo isso é muito triste. Mas nada justifica um mau comportamento, nada justifica um comportamento enganoso, um comportamento, uma falha de caráter, né, que a pessoa está o tempo todo tramando, tentando ser o outro, não aceitando estar no lugar onde ele está. Nada justifica isso, nada justifica um problema familiar, um problema familiar constante, uma pessoa que era enganadora, uma pessoa que vive na tentativa de ludibriar, de enganar, de se equivocar, de humilhar as pessoas, de tirar o lugar do outro. Nada justifica isso.
nem sua história, nem as suas dificuldades, nada, porque havia uma bênção em cima de Jacó. Deus havia lhe prometido. E se você vê toda a história de Jacó, em várias ocasiões Deus fala com ele. Deus encontra com Jacó, o lugar lá que ele sonha, que tem uma escada com anjos subindo e descendo. Ele coloca, esse é o lugar de Betel, casa de Deus. Jacó não precisava estar o tempo todo enganando. Jacó não precisava tentar tirar o lugar do irmão dele. Tanto que Deus abençoou a vida de Esaú também, quando os dois se encontraram. Esaú falou, olha, eu tenho muito, eu não preciso dos seus presentes. Né? E às vezes a gente tenta o tempo todo significar os nossos erros a ponto de torná-los justificáveis. De dizer assim, mas eu não tive culpa. Se o outro não tivesse feito isso para mim, eu não ia ter esse comportamento. Não, na verdade a gente tem os comportamentos enganosos porque nós somos enganosos. Porque nós temos dentro de nós o desejo de ser o outro, de ter o que o outro tem. E por isso a gente, se colocando no lugar de vítima, a gente tenta tirar, puxar o tapete do outro e dizer assim, eu vou conseguir o seu direito. Eu posso fazer isso, eu posso estar no seu lugar. E essa era a proposta de Jacó. E Jacó, ele perdeu muito com isso, porque Jacó, quando a mãe dele falou com ele, vai para a casa de Arão, de Labão, desculpa, e eu vou mandar depois te buscar, ela nunca vai mandar ele buscar ele de volta. Ela nunca vai fazer isso, né? Ele perde a sua mãe, ele perde tudo aquilo. Ele perde o convívio com as pessoas que o amam, com a família dele. Ele não precisava ter feito tudo isso. É lógico que Deus pode ter usado toda essa situação para ele se encontrar com Raquel, porque Deus, né, Deus tem os seus propósitos. Lá ele teve uma vida próspera, abençoada, apesar de ter trabalhado muito. E eu fico perplexa com o fato de Jacó ter trabalhado tanto. Em um momento com a conversa com seu sogro, ele fala, eu trabalhei dia e noite para que nenhuma das suas ovelhas você perdesse, nenhum dos seus rebanhos. E eu fiz tudo isso protegendo porque eu sabia que eu seria cobrado. Também esse relacionamento dele com Labão trouxe para ele também uma responsabilidade, porque ali ele não tinha mais a Rebeca para mimá-lo. Ele não tinha mais a sua mãe para falar assim, ai meu filho, vamos dar um jeitinho aqui, porque eu ouvi uma conversa, então nós vamos fazer um jeitinho aqui para você se dar bem. Ele não tinha mais ninguém. Então ele teve que aprender a ser gente, a ser homem, a trabalhar e a arcar com as consequências. Foi um tempo de aprendizado muito importante na vida de Jacó. Mas quando ele volta, ele sabe que ele precisa de algo mais forte e mais significativo na vida dele antes do encontro com Esaú. Porque aquele encontro tinha umas marcas de ganância, marcas de crueldade, marcas do engano. E ali então, naquele encontro que ele tem com Deus ali, naquele lugar, em Peniel, ele tem um encontro significativo, um encontro que o transforma, porque ele grudou e falou assim, eu não vou te abandonar, a não ser que você me abençoe. Não vou deixar você ir embora, ele falou. E Deus então transforma a vida dele e toca então no músculo do seu quadril. Jacó sai dali, Jacó sai machucado, Jacó sai mancando. E todo mundo depois olha e fala, poxa, o que aconteceu com Jacó? Ele teve um encontro com Deus. Ele lutou com Deus e ele prevaleceu. O que isso traz para nós nessa tarde bonita, né? Que nós estamos aqui num parque. O que isso traz para nós? Isso traz para nós que nós precisamos perseverar. Perseverar para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida, para deixar o engano para trás, o erro lá no passado, para consertar os nossos relacionamentos, para fazer de novo, costurar um elo com os nossos irmãos que nós enganamos, que nós mentimos, que nós ludibriamos, que nós puxamos o tapete, que nós pisamos.
Deus nos dá uma nova oportunidade de conserto, de estar face a face com Deus e de transformar os nossos caminhos, de serem novos caminhos, de sairmos dali, deixarmos o Jacó e sairmos ali um povo de Deus, Israel, transformado, mesmo que fisicamente, mesmo que alguma coisa, todo mundo olhe para nós e fala, olha o que aconteceu com ele, mas a partir daquele momento, ele teve uma história transformada, ele teve uma história que ele pôde olhar nos olhos depois de Esaú, agarrar o seu pescoço, chorar. E os dois ali reconstruíram a ligação de irmãos que tinha ficado cortada pela questão do engano que Jacó teve com ele. Então eu quero propor para você que tem uma história triste lá no passado, uma história de vergonha, de desprezo. Talvez você foi enganado, você foi ali o Esaú, né, que foi tão espizinhado por Jacó. Mas eu convido você a olhar esse Jacó de uma forma diferente agora. E saber que na vida do Jacó tem um Labão também. Tem um homem que vai à altura colocar Jacó para pensar, para refletir. E também que você olhe com o desejo de que esse Jacó encontre com Deus. Que só Deus pode transformar. Você pode querer matar como Esaú quis matar, você pode querer se vingar da pior forma possível, mas só Deus pode transformar. Amém? E também que se você foi o Jacó, né, que deixou lá atrás uma história arrebentada de um laço familiar cortado, separado, né, pela ambição, pelo engano, pelas palavras tolas, que você tenha um tempo de conserto com Deus, que você passe uns dias, que esteja com Deus e lute e persevere na oração e persevere com o Senhor para que Deus possa transformar a sua história. E que Deus olhe para você hoje e olhe para mim também e diga assim, esse lugar é Peniel e o seu nome não será mais Jacó, porque você lutou com Deus e os homens e prevaleceu. Amém? Que você prevaleça e que seja uma nova pessoa transformada e que tenha uma marca de transformação na sua vida, em nome de Jesus. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus.